Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus está aqui para nos abençoar, Deus está aqui para falar conosco, Deus está em nossas vidas para nos ajudar a enfrentar o que tivemos que enfrentar. E eu quero falar com Ele agora, quero orar, pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele nos livre do mal, para que Ele traga cura na sua família, na sua casa, para que Ele abra as portas, porque há coisas que só mesmo Deus pode fazer. Então vamos falar com Ele. Pai amado, Deus bendito, nós queremos Te louvar neste dia, agradecer ao Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar, nos regozijarmos nele. É obra do Senhor, assim como as nossas vidas, quando as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã e nos permitiram, nos deram o privilégio de termos mais um dia na Tua presença para glorificar e bendizer o Teu nome. Ó Pai, agora olha para nós, estende a Tua mão, alcança-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, abençoa todos aqueles que estão assistindo a essa ministração da Tua palavra, que o Senhor encha essa vida de alegria, de poder, ó Deus, que o Senhor derrame vitória sobre essas vidas, no nome poderoso de Jesus, e que o nosso adversário não encontre brechas nessa vida, nessa família, nessa casa, naquilo que o seu servo, a sua serva faz, ó Deus, no emprego dela, na escola, em nome de Jesus, que ele não encontre espaço para tentar nos destruir, como a Tua palavra diz que ele tenta. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e nos dirija nessa ministração agora, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós temos hoje para repartir com vocês se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 7 a 10, segunda de Paulo aos Coríntios 4, de 7 a 10. É um texto muito gostoso da gente ler, é muito importante e eu recorro a ele sempre, é uma palavra muito boa. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? Não é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós somos os vasos de barro e Jesus é o tesouro que está nesse vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, aleluia. Gente, o resumo da ópera é o seguinte: nós, principalmente nós cristãos, gente que está buscando andar com Deus, gente que tem Jesus na sua vida, nós gastamos muita energia, nós despendemos muita energia tentando provar aos outros e a nós mesmos, às vezes até a Deus, que nós estamos bem o tempo todo. Como se não estar bem fosse algo inaceitável na vida de fé, ou na vida de quem tem fé. Quando a gente fala assim, eu não estou bem, parece que a gente caiu da graça. É um negócio muito esquisito que se passa dentro da alma de um cristão, de um crente. A gente é ensinado ou é inculcado a vencer todas. A gente não pode desmoronar, a gente não pode ficar por baixo e nem para baixo. Isso é muito desgastante. Quem é que aguenta esse tipo de pressão o tempo todo? A gente acaba inclusive se cobrando tanto sobre essa coisa de se dar bem o tempo todo, que é praticamente impossível ficar bem. O tiro acaba saindo pela culatra. Não dá para vencer todas, não dá para vencer sempre, não dá para viver sem aflições. Foi o que Jesus afirmou. O que passa pela sua cabeça quando uma pessoa quer vender aquela imagem de que a vida dela dá tudo certo? Você acredita nisso?
Todo mundo sabe que rede social é um engodo, é pura enganação, que as fotos e as postagens estão muito mais para idealismo, para fantasias, do que para a realidade da pessoa. Até quando a gente vai cair na conversa de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Não é, nunca foi. Pessoas pobres têm problemas seríssimos, e pessoas ricas também. Gente analfabeta tem problemas, eruditos também. Os anônimos têm problemas, gente como eu e você, que muita gente não conhece, e as celebridades também vivem na mídia aí e vivem dos seus problemas, inclusive. Porque se a sua vida fosse tudo bem, nem aparecia lá. O que dá ibope são os problemas de família, os problemas financeiros, é isso que chama atenção. Então eles têm problemas. Gente que não quer nada com Deus enfrenta problemas, e gente que anda com Deus também. Não há demérito algum em não estar bem. Aliás, admitir que não se está bem pode ser muito bem o primeiro passo para a cura. Nós somos de carne e osso, e isso pesa muito na vida. Significa que nós somos extremamente frágeis, embora não queiramos deixar isso transparecer. A gente sangra, não só fisicamente, a gente sangra também emocionalmente, a gente sangra espiritualmente. Manter as aparências repito, desgastante demais. Todo esse esforço que a gente faz para fingir, muitas vezes, que está bem, quando não está, só nos deixa pior. E um dia, a vida cobra isso, a panela de pressão explode. O nosso coração é de carne, não é? Se fosse de ferro, não sentiríamos nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Mas o coração de carne, ele sente, ele sofre, ele sente dor, ele sente tristeza, ele sente frustração, ele sente desânimo, ele sente aflição. Mas não é também só coisa ruim. O coração de carne também ama. O coração de carne tem esperança. Ele sente alegria, ele sente empatia, ele sente realização, ele se emociona. Nem tudo tem que ser reprimido na vida do crente. Só o que é pecado. Só o que é pecado, né? Então, o Eclesiastes, ele diz assim: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, a não ser que você queira se destruir ou morrer antes do tempo. Está lá no capítulo 7 do Eclesiastes. É preciso que a gente seja verdadeiro. Aquela história de que está ruim, mas fala que está bom, não é um princípio bíblico. A Bíblia não fala em reprimir dor e tristeza, muito pelo contrário, ela nos ensina a chorar com os que choram, ela nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram. Está em Romanos 12 isso. Ela nos ensina a abrir os nossos corações uns aos outros, como forma de cura. O apóstolo Tiago diz isso no capítulo 5, verso 16. A gente pode fingir que está bem, mas uma hora ou outra nós vamos nos trair, e aquilo que estamos reprimindo vai acabar saindo. Alguém vai ver, alguém vai notar. Reprimir nosso estado de espírito não nos cura, só nos adoece ainda mais. Nós que estamos seguindo a Jesus, precisamos construir uma espiritualidade viva, uma espiritualidade que lida com as questões difíceis da alma, que as encara, e não que finge, pelo menos para os outros, que elas não existem. Elas existem sim, elas são muito reais. Crente sofre sim, fica triste sim, e se não cuidar, fica depressivo, e se não cuidar dessa depressão,
pode chegar a uma depressão mais profunda e em alguns casos leva até o suicídio. A gente tem visto isso nos noticiários, temos recebido notícias de irmãos, de pastores que se suicidam, né? Nós temos que lutar contra gigantes, essa é uma verdade. Nós temos que lutar contra os gigantes, sim, aqueles problemas enormes, mas a Bíblia nos ensina isso, mas ela não coloca sobre os nossos ombros a obrigação de sermos gigantes. O que a Bíblia ensina para nós é que nós somos pessoas que devem colocar a sua confiança em Deus. Nós não somos gigantes lutando contra gigantes. Nós somos, como diz o povo de Israel, gafanhotos que tem que lutar contra os gigantes. Mas com a ajuda de Deus a gente vence os gigantes. Nós não precisamos ser gigantes da fé, nós não precisamos ser gigantes emocionalmente falando, a gente tem que saber da nossa realidade. Não acredite em gente que só se gaba de sucesso, gente que só transmite vitória, essas coisas. É certeza que por detrás dessa autoafirmação toda tem coisa. Não se sinta a pior pessoa do mundo só porque você não está emocionalmente bem, só porque você se sente desmotivado, desmotivada, infeliz, triste. Você não é a pior pessoa do mundo, você é apenas uma pessoa, apenas um ser humano, e como toda pessoa, como todo ser humano, está sujeito a experimentar muitos conflitos na alma, muitos sentimentos conflitantes. Isso não faz de ninguém, ou de nenhum de nós, um candidato ao inferno. Não, senhores, isso não nos torna impuros, ímpios, não nos torna párias espirituais. Deus, através da sua palavra, nos ensina que Ele nos daria fé para enfrentarmos esses nossos problemas internos. Eu creio nisso e não preciso fingir que eu estou bem quando não estou, porque fraqueza nem sempre é falta de fé. Na vida do crente, fraqueza nunca é falta de fé. Aliás, a gente nem deve confundir uma coisa com outra na ótica de Paulo. Ele que disse que quando ele está fraco, aí sim ele está forte. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, 12, verso 10. A graça de Deus pode fazer muito mais em nós e por nós quando a gente admite que não está bem, ao invés de resistirmos à graça de Deus com as nossas bravatas, com o nosso orgulho de achar que somos invencíveis, intocáveis, inabaláveis. Essa conversa não é verdadeira, gente. A vida não fica mais fácil e nem mais leve e nem flui melhor quando fingimos que estamos bem. Pelo contrário, ela fica mais pesada, mais tensa, mais insuportável. Se você está bem, tudo bem, glória a Deus. Mas se você está mal, não é preciso fingir que está bem para as pessoas e muito menos para Deus. Nós gastamos muita energia querendo atender às expectativas dos outros, inclusive a de Deus, e nos esquecemos que Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Deus não tem expectativas para conosco quanto a nós, como as pessoas têm. Ele nem sequer fica frustrado. Deus e os planos deles não podem ser frustrados. Não pense você que o seu estado emocional deixa Deus decepcionado, como se Ele não esperasse isso de você. Porque às vezes alguma pessoa fica de um jeito e você fala assim: nossa, dessa pessoa eu não esperava isso. Essa reação, esse estado, ela parecia ser tão forte, ela parecia segurar tudo, não é? Mas não é bem assim não, gente.
Deus não tem essas expectativas conosco. Deus sabe tudo de você, sabe tudo de mim, conhece todos os seus e os meus caminhos, não é? Os meus pensamentos, os seus pensamentos, sentimentos, fraquezas. Deus sabe tudo. Você não precisa se provar para Deus, não precisa. Abraão, considerado o pai da fé, teve momentos na vida em que a sua fé realmente se provou ser excepcional, como naquele caso de não ter dúvidas quanto ao fato de oferecer Isaque como sacrifício. É de admirar um pai fazer uma coisa dessa. Por outro lado, teve momentos de muita fraqueza, quando, por exemplo, fez com que Sara se identificasse como sua irmã só para não ser morto por ser o marido dela. Ele fez isso também. Esse é o outro lado da moeda. Esse é o outro Abraão que a gente não gosta muito, né? Nem por isso Deus deixou de andar com ele, de cumprir os seus planos através dele, de cuidar dele, de amá-lo. Davi é um outro exemplo muito claro disso. Davi teve seus altos e baixos, mas Deus sempre esteve com ele. Eu sei que é difícil, eu sei que é constrangedor, eu sei que é embaraçoso admitir que se está mal, porque a gente vive numa sociedade que despreza quem se expõe dessa maneira. Mas a questão aqui não é se expor para todo mundo. A questão que eu estou falando é não carregar o peso de se estar sempre bem. Veja o que Paulo fala assim: nós vivemos nessas lutas aqui, nesses extremos, nós somos pressionados, nós não podemos ficar desanimados, ou não ficamos desanimados, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Então tem umas coisas assim que são difíceis, são lutas difíceis. Então a gente não precisa se expor para ninguém dizendo, mas a gente não pode carregar o peso, né, de estar sempre bem, como se isso fosse possível e obrigatório, como se isso fosse um mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Pelo contrário, Jesus diz assim em Mateus 11:28, vocês conhecem: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, mais do que ninguém, sabe o quanto nós somos frágeis, o quanto temos uma alma frágil, ainda que façamos de tudo para esconder isso. Então eu gostaria, a partir dessas palavras, fazer duas considerações sobre essa questão de estar tudo bem. Na verdade, eu quero fazer duas considerações sobre a palavra tudo. Primeira delas, o que está por trás da palavra tudo no sentido humano? Quando a gente pergunta para alguém como é que ela está, a pessoa está, e a pessoa responde, tudo bem. Mas a gente sabe que isso não é verdade, isso é uma retórica. É impossível tudo estar bem. É possível que a sua saúde esteja bem, é possível que a sua vida financeira esteja bem, é possível que o seu casamento esteja bem, é possível que uma porção de coisas esteja bem. O que não é possível é que todas essas coisas estejam bem ao mesmo tempo. Muito difícil. Então, tudo bem é conversa para boi dormir. A pessoa simplesmente não quer falar que tem algo incomodando a sua vida, até porque ninguém está interessado em ouvir. Quando a gente pergunta para a pessoa se está tudo bem, é pro forma só. A gente não está realmente interessado naquilo, não é? Então, e a pessoa também sabe disso. Mas a resposta, ela não transmite a verdade, não é? A pessoa ou não quer falar, mas sempre tem alguma coisa
nos incomodando. E eu, quando pensava sobre isso, é quase que impossível falar dessa questão e não nos lembrarmos da sunamita do segundo livro dos Reis, no capítulo 4, aquela mulher que recebeu uma palavra profética de Eliseu e teve um filho este que depois de crescido, estando com o pai na lavoura, teve uma dor de cabeça e o pai manda levá-lo de volta para a mãe e ele morre nos braços da mãe, não é? Da sunamita. Então o que ela faz? Ela põe o menino no quarto que ela tinha feito para o profeta, em cima da cama, e sai, não é? E quem passa por ela pergunta: está tudo bem? Está tudo bem com você? Quando ela está perto da casa do profeta, ele envia o seu servo Geazi para ir ter com ela. Ele vai ao encontro dela e ele pergunta: está tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? E ela responde: está tudo bem. Mas não estava. Aos pés do profeta, quando ela chega mesmo aos pés de Eliseu, ela desmonta. E aquela mulher que tinha uma vida financeira muito abençoada, ela estava com o coração despedaçado. Ela tinha dinheiro, mas estava moída por dentro. E só que, para quem perguntasse para ela, nesse intervalo, entre ela deixar o filho e encontrar com o profeta, como é que ela estava se sentindo, ela diria: está tudo bem. Só que não. Por trás do que as pessoas dizem, havia de regra uma outra realidade. Por trás da imagem que as pessoas vendem, há, via de regra, uma outra realidade. Mas não precisa estar tudo bem para a gente viver bem. Não precisa estar tudo em paz para a gente ter paz. Se fosse assim, não seria preciso e nem possível viver pela fé. É justamente porque não está tudo bem que precisamos da fé, que precisamos da esperança. Não se sinta mal espiritualmente falando, porque você não está bem, porque você está triste, porque você está cansado, cansada, porque você está desanimado, porque você está meio depressiva. Vá para Deus assim mesmo. Tem um hino antigo que diz: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Mas eu não vou ficar como estou, né? É nele, em Jesus, que a gente fica bem, mesmo sem estar tudo bem. É nele que a gente encontra paz, mesmo em meio aos nossos conflitos mais truculentos, mais tribulosos. Não se iluda com a mentira de que tudo pode estar bem ao mesmo tempo. Não fique correndo atrás disso, que isso é uma ilusão. Você não vai encontrar isso nessa terra, nessa vida. A gente pode sim ficar bem, mesmo sem tudo estar bem, se formos a Jesus, se andarmos com Jesus. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer com vocês. O que está por trás da palavra tudo, no sentido humano. E a segunda é o que está por trás da palavra tudo, no sentido bíblico. Em Filipenses 4:13, Paulo também usa a palavra tudo. Está escrito essa célebre frase do apóstolo Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E o que esse tudo de Paulo tem de diferente do tudo bem da sunamita? A diferença é que Paulo está expondo uma verdade, enquanto que no caso dela, ela estava encobrindo uma verdade. O tudo de Paulo em Filipenses 4 se refere ao seu testemunho de fé, ao seu testemunho de integridade. Isso é, ele não estava cantando de galo, ele não estava vendendo um discurso de coach, do tipo: você pode conseguir tudo o que quiser na vida, você pode chegar onde quiser na vida. Nada disso.
O que Paulo nos ensina é que é possível, com a ajuda de Deus, passar por qualquer situação, suportar o sofrimento, as pressões, as opressões, inclusive carregando as marcas no corpo, coisa que ninguém quer muito ou não quer nada. O tudo de Paulo não esconde, não camufla o fato dele não estar bem. Porque antes disso ele fala: eu sei passar por isso, eu sei passar por aquilo, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. É a exposição das suas lutas, das suas fraquezas, do seu sofrimento, que permite que Deus te ajude e te abençoe. Não precisa esconder nada de Deus. Não viva enclausurado dentro de si. Isso faz mal, não faz bem. O tudo da verdade e o tudo da mentira. Você não está cansado, não está cansada de viver uma farsa? De viver um relacionamento falso e dizer o tempo todo para as pessoas que está tudo bem? De trabalhar em algo que não gosta e dizer para todo mundo que está tudo bem? De ter uma vida financeira destruída e ficar tendo que passar uma imagem para todo mundo de que está tudo bem? Não está cansado disso? De ficar postando coisas nas redes sociais como se a sua vida fosse tudo aquilo, quando não é? Tudo bem é muita coisa para se conseguir nessa vida. Tudo é muito, gente. Mas tudo é perfeitamente possível quando colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos bem, mesmo com tudo não estando bem. E que Deus nos ajude a termos paz quando tudo ao nosso redor estiver em guerra. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.